Pastor Hudson, ele é pastor na Alcance de Pinhais, né? Também ele é líder do Ministério de Louvor da Alcance Pinhais, né? Então, hoje mesmo eu comentei com ele, né? Estava lá na Alcance Pinhais pela manhã e olha, o louvor lá foi sensacional. Meu Deus, falei assim, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, né? Eu tenho certeza que a Assunção ele trouxe para cá hoje, né? Então está aqui também e nós vamos ser muito abençoados agora no partilhar da palavra. Eu queria que você estendesse sua mão para cá, nós vamos orar pela vida do pastor Hudson. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo bom depósito, pelo que o Senhor tem feito sobre a vida do pastor Hudson, sobre a sua casa, sobre a sua família, Senhor. Oh Deus, temos convicção, certeza que hoje seremos alimentados através da vida do seu filho. Pai, usa ele como o Senhor tem sempre usado, de uma forma sobrenatural, Senhor. Nós pedimos, e nós, como essa casa aqui, nós já declaramos, Senhor, a autoridade que nós vemos, Pai, sobre a vida dele, Pai. Por isso, pedimos, Senhor Jesus, que nós possamos ser ministrados no nosso interior, certamente com a unção que ele carrega, Deus. Oramos isso em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Obrigado, pastorzão. Em casa, viu? Boa noite, igreja. Graça e paz, tudo bem com vocês? Privilégio estar aqui hoje, né? Agradeço o carinho dos nossos pastores, muito obrigado pelo convite. Me sinto em casa, aliás, nós somos família, né? Por ser Alcance, somos família. E trago um beijo da minha esposa, ela não pôde estar com a gente hoje, está lá servindo, né? Junto com o nosso presbitério nos cultos hoje. E é um privilégio, nós estamos servindo há um bom tempo já no Alcance Pinhais e pela graça de Deus, como o pastor Leandro mencionou, hoje nós pastoreamos, né, o Ministério de Louvor e Adoração, o Ministério de Artes, e nós somos prova do que Deus tem feito naquela cidade, e eu tenho certeza que Piraquara não é diferente do que o Senhor quer fazer nesse lugar, nas nossas vidas, na sua vida, e o meu desejo é que essa noite, através da palavra poderosa de Deus, nós possamos provar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Eu queria que vocês abrissem já em Atos 1, nós vamos ler capítulo 1, versículos do 1 ao 4. O título dessa mensagem é A Última Mensagem de Jesus. E eu queria pedir mais um favor, por gentileza. Se você pudesse ficar de pé em reverência à palavra de Deus, nós entendemos que nós estamos diante do livro mais poderoso já escrito na face da história. Nós não estamos diante de qualquer livro. Quando esse livro é aberto e as palavras desse livro são ditas, eu creio que poder são transmitidos aos nossos corações. Amém? A palavra de Deus diz assim, Atos 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Amém? Você pode se assentar? Eu começo essa mensagem com uma pergunta aos nossos corações. Se hoje fosse o seu último dia, é só uma suposição, tá? Mas levantamos a ideia de que hoje é o seu último dia. A minha pergunta é, qual seria a sua mensagem? O que você deixaria para as pessoas que você ama? Talvez para os seus familiares, colegas de trabalho, para a sua célula, para os seus pastores. Vamos supor que você tivesse a oportunidade de pegar esse microfone e testemunhar. Qual seria a sua última mensagem? O que você deixaria para essa igreja? Levantamos a ideia também de que talvez você fosse para um programa de televisão famoso. Qual mensagem você deixaria para o Brasil, para o mundo, para o universo? Quando a gente faz esse tipo de pensamento, a gente levanta a compreensão de que
a última mensagem de uma pessoa é a mensagem mais importante que ela tem. Geralmente, pessoas que estão no leito de morte, e elas em consciência ainda conseguem conversar e se expressar, geralmente elas começam a liberar perdão, e elas começam a resumir a vida delas, e às vezes dar conselho para aqueles que ainda estão com vida, para que essas pessoas possam continuar a viver e talvez não errar nos erros que aquela pessoa errou, ou talvez acertar com aquilo que aquela pessoa errou. Nós acabamos de ler, o texto que a gente acabou de ler, vai falar das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Por isso que essa porção que a gente leu, a gente tem que ter muita atenção no que a gente leu. Qual foi a última mensagem de Jesus? O que Jesus queria deixar para os seus discípulos, para a sua igreja, para nós aqui hoje? Qual era a mensagem mais importante que Jesus queria deixar para nós? A gente já vai descobrir isso. Eu queria rapidamente só dar uma introdução de o que esse livro representa. Nós estamos lendo Atos, e lá no comecinho a gente leu assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem escreveu o primeiro livro? O autor desse livro de Atos é um homem chamado Lucas. Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas, e ele escreveu, que era o primeiro livro dele, e Lucas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele não era da época de Jesus. Lucas é posterior a Jesus, mais ou menos 30 anos depois de Jesus. Lucas era médico, segundo a Bíblia, e também um historiador. Eu admiro demais o discípulo Lucas, sabe por quê? Porque Mateus, Marcos e João, que são os 3 evangelistas, foram homens que caminharam com Jesus, foram homens que viram as obras de Jesus, foram homens que puderam ver e aprender com Jesus. E quando eles escrevem o evangelho que eles estão escrevendo aquilo que eles viram, provaram, enxergaram. Agora Lucas é diferente. Lá no evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, ele vai dizer isso, que ao escrever o seu livro, ele faz isso com diligência. Lucas, ele faz isso através, ele vai dizer, de testemunhas oculares, ou seja, pessoas que tiveram contato com o próprio Jesus. Sabe o que isso significa? Significa que há mais de 2000 anos atrás, esse homem pegava os seus papiros e de a pé, meu querido irmão, minha querida irmã, esse homem ia perguntar para as pessoas que tiveram contato com Jesus, e ele se interessava, ele começava a escrever as obras que Jesus tinha feito, como Jesus curou, como Jesus operou. Lucas, se você for ler e comparar aos outros evangelhos, Lucas, ele é detalhista, ele é um mestre da palavra. Por exemplo, você pega Marcos, um dos evangelistas. Marcos, às vezes, em um capítulo, ele já fala 3, 4 assuntos. Lucas, às vezes, vai pegar um único assunto, ele vai debruçar um capítulo inteiro, detalhadamente, para escrever sobre aquilo. Por isso que quando a gente tem a palavra de Deus, que eu pedi para a gente levantar, e eu tenho isso muito forte no meu coração, eu carrego muito forte isso, nós não estamos diante de qualquer livro, esse livro foi caro, esse livro, além do sangue de Jesus, ele teve homens e mulheres que se dedicaram para escrever esse livro, e é o que Lucas faz. Agora, é interessante que Lucas fala que ele escreveu um primeiro livro, que é o evangelho dele, para um homem, a gente acabou de ler, o nome desse homem é Teófilo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem era Teófilo? Segundo os historiadores, Teófilo, ele era um procônsul da sua época, que basicamente, para a gente aplicar na nossa geração, seria um grande empresário, um homem de influência, um homem culto, um homem inteligente, um homem que os jornais mencionam a respeito dele, os noticiários estão falando a respeito dele, tamanho poder que esse homem tem, tanto aquisitivo, tanto de influência cultural, influência política. Esse era Teófilo. E Lucas, então, ele tinha o objetivo de escrever o seu evangelho para evangelizar apenas um único homem, Teófilo. E ele acreditava que, ao evangelizar esse homem, o evangelho iria alcançar níveis de que, às vezes, outros evangelistas não estavam alcançando. E para nossa compreensão, ter esse resumo do livro de Atos é muito importante para aquilo que a gente vai descobrir e se aprofundar nesse texto. Então eu queria que você já deixasse sua Bíblia aberta em Atos 1, porque a gente hoje só vai conversar em relação a Atos 1. Excelente, pastor. Entendemos já qual é o propósito
desse livro, quem escreveu esse livro, qual o destinatário desse livro, mas a pergunta ainda não foi respondida. Qual foi a última mensagem de Jesus? E eu queria que a gente lesse o versículo 5. E olha o que a Bíblia vai dizer. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus dentro de poucos dias. Sabe qual foi a última mensagem de Jesus aos seus discípulos? Esperem em Jerusalém para serem batizados pelo Espírito Santo de Deus. Essa foi a última e mais importante mensagem de Jesus aos seus discípulos. Olha que interessante, Jesus, quando dá a sua última mensagem, ele não fala de como discipular pessoas. Ele não fala de como montar uma célula. Ele não fala de como ganhar dinheiro. Ele não fala de como pregar. Ele não fala de como discipular. Não, Jesus fala na sua última mensagem que a coisa mais importante que os discípulos precisavam fazer era esperar o batismo do Espírito Santo. Essa era a mensagem mais importante. Jesus vai dizer nos evangelhos, é melhor, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo para nós, ele não é uma opção. Não é uma opção. Ser discipulado é uma opção. Participar de uma célula é uma opção. Vir a um culto é uma opção. E quando a gente não escolhe, a gente pode ter consequências em nossa vida. Agora, o Espírito Santo não é uma opção. O Espírito Santo é uma obrigação da igreja. Nós precisamos conhecer e se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante que nós vamos conhecer nessa vida. O Espírito Santo é tudo o que nós precisamos. O Espírito Santo é quem nos leva até Jesus. Esse é o Espírito Santo. Só que depois dessa mensagem e dessa resposta, uma pergunta levanta. Ora, se o Espírito Santo, de fato, é a pessoa mais importante, não é uma opção para a igreja, porque nós muitas vezes não conseguimos ou temos dificuldade de se relacionar e buscar o Espírito Santo. Eu levanto algumas coisas aqui. Talvez é porque nós temos uma falta de entendimento de quem é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma força mística. O Espírito Santo não é. O Espírito Santo não é um mover. O Espírito Santo promove mover no meio da sua igreja, no meio da história, mas ele não é um mover. O Espírito Santo não é uma pomba. Isso às vezes choca alguns. Mateus 3, a Bíblia vai dizer, quando Jesus é batizado, ele sai das águas e uma voz vem do céu, dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desce até Jesus como uma pomba. Não significa que ele era uma pomba. Vamos imaginar que talvez o Espírito Santo desceu até Jesus como um voo rasante, semelhante a uma pomba faz. Mas era como uma pomba, não significa que o Espírito Santo é uma pomba. O Espírito Santo não é um arrepio. Ele pode se manifestar dessa forma, claro. Mas ele não é um arrepio. Sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Santo. O Espírito Santo tem o mesmo poder e autoridade que o Pai tem, que Jesus Cristo tem, o Espírito Santo também tem. A mesma relevância que Deus tem, Deus Pai tem, que Jesus Cristo tem, o Espírito Santo também tem. Por isso ele precisa ser exaltado, adorado, glorificado. Nós precisamos dar importância ao Espírito Santo. Mas às vezes a gente também não se relaciona e não valoriza o Espírito Santo porque nós não conhecemos os mandamentos que a Bíblia deixa em relação ao Espírito Santo. Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito Santo. Efésios 5, Paulo vai dizer, olha, não se embriague com o vinho do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Em outra carta, Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Olha que precioso isso. O Espírito Santo, por ser a pessoa mais nobre, mais importante, pode ser entristecido pelas nossas vidas. E quando a gente não tem essa compreensão, a gente acaba entristecendo o Espírito Santo, porque a gente está, no fim, buscando outras coisas, ao invés de buscar se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero, nesse texto que a gente está lendo em Atos 1,
Além dessas dificuldades que eu falei, eu quero enxergar com vocês algumas dificuldades que os próprios discípulos tiveram em relação ao Espírito Santo e que eu e você também podemos estar enfrentando. E a primeira dificuldade que eu quero ler nessa noite está lá em Atos 1, versículos 6 e 7. Olha o que a Bíblia vai dizer. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Olha que interessante. As últimas palavras de Jesus. Jesus se reúne com seus discípulos e ele fala: olha, vão para Jerusalém e esperem para ser batizados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus estava indo por uma linha de pensamento. Sabe o que os discípulos fazem? Eles vão para outra linha. Eles começam a perguntar: mestre, é nesse tempo que o Senhor irá restaurar Israel? Ou seja, Jesus estava falando de um tema, os discípulos estavam querendo outro tema. Jesus estava abordando uma questão, os discípulos queriam outra questão. E aqui levanta a primeira dificuldade que eles tiveram e a gente pode ter, é o que nós estamos desejando. Essa pergunta que os discípulos fazem é uma pergunta muito importante, a gente tem que dar atenção a ela. O que eles estavam querendo dizer em restaurar Israel? O Antigo Testamento tem a ideia de que um Messias iria vir à terra. E esse Messias iria restaurar Israel, e agora todos os governos e todos os poderes dessa terra estariam debaixo do governo de Israel. Essa é uma promessa que os judeus esperam até hoje. Mas sabe qual que é a boa notícia? Nós, como igreja, acreditamos que o nosso Messias já veio, mas ele vai retornar, e quando ele retornar, ele vai restaurar Israel, sim, mas agora a sua igreja, junto com ele, vai governar sobre todos os poderes e autoridades dessa terra. Essa promessa, ela não acabou, ela ainda está de pé. A grande questão é que Jesus não queria falar disso agora. Jesus não queria se preocupar com esse detalhe agora. Jesus estava preocupado com outra coisa. E o que revelou nesse texto para nós é que Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, mas os discípulos estavam desejando outras coisas. Os discípulos estavam desejando aspectos materiais. Israel sempre esteve sob jugo, exílio, debaixo de outros poderes e autoridades. Esse povo é um povo que tem uma história muito de sofrimento, né? A gente vai ver, tiveram debaixo da Babilônia, da Pérsia, dos gregos. A história de Israel vai dizer que eles tiveram um curto período ali de 100 anos mais ou menos, onde teve uma revolução, a revolução dos Macabeus, e eles tiveram liberdade. Eles não estavam debaixo de exílio, debaixo de outro império, de outro poder. Mas Roma veio e conquistou esse povo. E quando esse texto é escrito, nessa época, Roma está governando sobre os judeus. E olha que interessante. Ao ser governado por outro império, o culto deles era limitado, eles tinham que pagar maior imposto. Às vezes o Estado apresentava outros deuses ou leis que eram contrárias àquilo que eles acreditavam. E às vezes parece meio engraçado, não é? Parece que a gente vive uma coisa assim, não é verdade? O imposto está alto, o governo começa a apresentar um monte de lei que para a gente não faz nenhum sentido. É o que esse povo estava vivendo. Então a pergunta deles era muito importante, mas eles não deveriam desejar isso, eles deveriam desejar o Espírito Santo de Deus. E quer ver uma coisa que para mim revela desejo? Histórico de celular. Vamos supor, se a gente pegasse o histórico do celular e colocasse um telão aqui, e a gente começasse a ver o que você tem pesquisado, o que você tem buscado, o que você tem desejado, quando ninguém está vendo, talvez. Aliás, aquilo que a gente busca e procura na internet revela o quê? Nosso desejo. Será que nosso histórico de celular vai denunciar que a gente está buscando, pesquisando e desejando o Espírito Santo, ou a gente está desejando outras coisas? Quer ver uma outra coisa que revela desejo para mim? Fatura do cartão. Aliás, aquilo que a gente investe dinheiro é aquilo que a gente deseja, não é verdade? Volte e meia, às vezes minha mulher manda uns links das blusinhas da Shein, né? É um desejo dela, que em certo sentido não tem nenhum problema, mas se nós só desejarmos essas coisas,
e não desejarmos o Espírito Santo de Deus, a nossa vida vai se basear só nessa terra. Outra coisa que revela o nosso desejo é tempo. Como nós temos gastado o nosso tempo. Se pegarmos o nosso calendário, né, e ver o nosso mês, nossa semana, o nosso dia, a nossa rotina, será que nós temos gastado tempo com o Espírito Santo de Deus? Ou será que a gente tem gastado tempo para tudo e para todos, menos com a presença do doce e amado Espírito Santo? Essas coisas vão revelando os nossos corações. Eu confesso que essa palavra é uma palavra que sempre quando eu prego ou ministro ela, faz 10 anos na verdade que eu ministro essa palavra, eu sou muito confrontado por Deus, muito confrontado por Deus. Essa mensagem, quando eu fiz na época de seminário, 2016, essa mensagem nasceu, e desde lá o Senhor tem batido no meu coração, porque o que eu estou falando aqui não é necessariamente para atacar vocês, não, isso revela o meu coração também. Quer ver uma coisa que revela desejo para mim também? Oração. Oração revela desejo, sabe por quê? Porque aquilo que nós oramos é aquilo que a gente busca. E sabe, às vezes a gente busca e ora pedindo tanta coisa para o Senhor, coisas que são boas, mas a gente não ora buscando o Espírito Santo de Deus. Tiago 4:3 vai dizer assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. A oração pode revelar o desejo do nosso coração. O que nós temos pedido para Deus, o que nós temos orado. Lá em Pinhais, eu não sei se vocês tiveram essa dinâmica aqui, mas lá em Pinhais, no final do ano, a gente fez um culto, o culto dos sonhos. E nós escrevemos alguns sonhos que nós queríamos para esse ano 2025. E eu perguntei lá para a igreja de Pinhais, na lista que você fez para 2025, você colocou, eu quero mais da presença do Espírito Santo de Deus? Sabe por quê? Porque oração revela o quê? Desejo. Richard Foster, ele vai dizer que pedir corretamente envolve paixões transformadas. Sabe, às vezes a gente não consegue pedir e desejar o Espírito Santo, porque a gente está amando, infelizmente, outras coisas. Eu lembro que em 2017, eu já estava ali em Pinhais, na Alcance Pinhais, na época, era líder de célula, e estava acontecendo a Semana do Avivamento. Na época, a Semana do Avivamento, ela não era regional, né, ela não acontecia nas cidades metropolitanas, ela acontecia somente na cidade de Curitiba, e eu juntei uma piazada da célula, a gente foi lá para a primeira IEQ, né, a receber aquele culto de avivamento, estava maravilhoso, palavra abençoada, juventude toda prostrada, quebrantada, e no final daquele evento, né, o pastor Oca, da Vida Plena, ali de São José, ele sobe e ele começa a falar, olha, nós estamos fazendo um projeto com os moradores de rua, e eu quero incentivar teu coração, o Espírito Santo vai começar a incomodar você, e ele vai pedir para você trazer alguma peça da tua roupa, porque isso vai ser uma oferta para esses homens, e eu começo a ver aquela galera, assim, ó, saindo do seu lugar, e colocando no altar tênis, blusa, e eu ali, junto com alguns amigos, discípulos, né, observando aquela cena, e eu estava com uma jaqueta de couro, eu gostava demais daquela jaqueta de couro, marrom. Sabe aquela roupa que você usa tanto, que ela vai para os lugares sozinha? Era tipo isso. Eu gostava demais daquela jaqueta. E eu lembro que eu estava ali, e o Espírito Santo falou no meu coração, está vendo essa jaqueta? Eu quero ela. Aí na hora eu falei, Deus, essa não, por favor. Mas eu confesso que eu nem quis ficar relutando muito com Deus, porque eu já sabia que se eu começasse a racionalizar, eu não ia entregar aquilo para o Senhor. Eu já fui saindo, fui tirando a jaqueta, o pessoal que estava junto comigo percebeu, falou, não, estou com frio, dá aqui para mim, não dá para eles não. Né? E eu sei que eu fui lá para frente, eu depositei aquilo no altar, e quando eu volto, uma guerra começa dentro de mim. Eu começo a pensar naquilo, eu falo, meu Deus do céu, o que eu fiz? Esses caras vão vender por droga a minha jaqueta, vão cobrir o cachorro deles, não vão nem ligar para a minha jaqueta. E eu comecei a ter uma briga interna, mas eu lembro quando eu cheguei no lugar, eu fui orar, eu falei, oh Deus, perdoa meu coração pecaminoso, meu Deus do céu, né? Eu não estou dando para homens, eu estou dando para Ti, não importa o que eles vão fazer, o que importa é que o Senhor se agrade do meu coração. E beleza, eu fui para casa, aquela reunião terminou, eu lembro que chegando em casa, fiz as atividades que eu tinha que fazer, fui deitar para dormir, e ali eu fui orar, e coloquei isso diante do Senhor também. Oh Deus, me perdoa, né, porque
eu não quero ficar apegado às coisas dessa terra, tal. E eu fui orar a Deus, e na hora o Espírito Santo falou comigo: Hudson, você acha que você deu muito para mim? Você não deu nada para mim comparado ao que eu dei para você. Eu dei o meu filho por você. E sabe, eu chorei tanto aquela noite, porque eu estava achando que uma jaquetinha de couro era algo muito grande para Deus. Sabe o que isso revelou naquela noite? É que o meu coração estava pegado mais às coisas materiais do que a Deus. E essa é uma linha tão fina. A gente às vezes pode estar frequentando os nossos cultos, realizando as atividades, e o nosso coração, sem perceber, às vezes está buscando mais as coisas dessa terra do que a presença do Espírito Santo. Deixa eu te falar, quando a gente busca a presença do Espírito Santo de Deus, todas as demais coisas são acrescentadas. Sabe por quê? Porque a gente está buscando o dono do ouro, da prata, aquele que tem o governo sobre todas as coisas, e Ele sabe o que nós precisamos, mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente falar. Ele já conhece o nosso coração. O problema é que às vezes a gente fica buscando outras coisas, ao invés de buscar na fonte certa. Tem uma história que eu gosto bastante, que ilustra isso, que diz que havia uma mulher muito rica, e essa mulher não tinha herdeiros. A única pessoa que ela tinha de confiança era uma serva que se dedicava com muita excelência para ela. E aquela serva, ela, enquanto limpava a casa dessa mulher rica, ela desejava algumas coisas no seu coração. E limpando a casa, ela falava: poxa, se ao menos o Senhor essa mulher me desse ao menos essa cristaleira. Eu acho tão linda essa cristaleira, ela tem tanta coisa. Ou às vezes ela falava: não, poderia ser esse jogo de sofá, ele é tão bonito. E aquela mulher servia com a intenção de agradar, mas ela desejava algumas coisas. Aliás, aquela mulher rica tinha tantas coisas, o que era uma cristaleira para ela? A história conta então que essa mulher muito rica chega nos seus últimos dias de vida, e ela adoece, e ela então, já no seu leito de morte, chama essa mulher que serviu com tanto carinho, tanto amor, e ela fala: olha, eu queria honrar você. Você se dedicou a toda a sua vida, a minha casa, a minha vida, e eu sinto esse momento para honrar a sua vida. E ela entrega um quadro para aquela mulher. Aquela mulher recebe o quadro, mas ela fica triste, porque, enfim, ela desejava outras coisas, ela não desejava aquele quadro. E anos se passam então, com a mulher frustrada, mas seguiu a vida dela, pendurou aquele quadro no canto da casa, e alguns familiares vão visitá-la. E quando eles reparam aquele quadro no canto da sala, eles perguntam para ela: ei, você sabe o que está escrito nesse quadro? Ela fala: não, eu não sei o que está escrito, eu não sei ler. E eles falam para ela: nesse quadro está escrito que tudo que aquela mulher pertencia, que ela tinha, agora é seu. E essa mulher então desejavam coisas pequenas, sendo que tudo que aquela mulher tinha, ela entregou para ela. E às vezes a nossa vida é assim. A gente fica desejando umas coisinhas tão pequenas, sendo que o melhor que Jesus poderia deixar e entregar é a herança chamada Espírito Santo de Deus. E nós então precisamos buscar, não essas coisas pequenas, mas buscar a presença do doce e amado Espírito Santo, porque quando nós acessamos esse lugar, Ele é bom, fiel, para nos entregar aquilo que nós precisamos. O que nós estamos desejando? Essa era uma dificuldade dos discípulos. O versículo 8 de Atos 1 vai dizer que o Espírito Santo era uma fonte de poder. Jesus fala assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que faz? Hoje, essa igreja está aberta, e o Evangelho está sendo pregado, é porque homens e mulheres corresponderam à voz de Jesus, receberam o poder do Espírito Santo, e esse poder cruzou continentes ao chegar em Piraquara. Isso aqui não é obra de homens, não, isso aqui é obra do Espírito Santo. Homens e mulheres deram essa voz, a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é poder. Sabe o que significa poder? Essa palavra poder, estudando essa mensagem, eu descobri que a palavra poder ali no original é dinamis, ou dunamis. Tem até um movimento chamado dunamis. E, literalmente, dinamis significa dinamite. E eu fui estudar, eu gosto de estudar a palavra, e estudando eu descobri que as dinamites da época não eram igual às nossas dinamites.
né, que uma única peça consegue destruir esse prédio. As dinamites da época eram pequenas pólvoras, que sozinhas, elas não tinham poder nenhum. Mas quando elas se uniam e formavam uma massa, elas tinham poder para derrubar rochas. E sabe o que eu entendo aqui que Jesus está falando? Jesus está falando, olha, ao receber o meu poder em unidade, em igreja, vocês vão conseguir expulsar demônios, curar leprosos, vocês vão conseguir pregar o evangelho, vocês vão conseguir andar em santidade, vocês vão conseguir perdoar pessoas. O que está acontecendo aqui hoje é nós, diferentes famílias, diferentes pessoas, diferentes gostos, estamos em unidade como igreja, recebendo o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo está tocando a nossa vida hoje, aqui e agora. E eu e você temos poder sim, para dar continuidade ao que a igreja tem feito há mais de 2000 anos. Sabe, eu ajudo o pastor Marcelo Mazepa lá em Pinhais, junto com a juventude. E os jovens, um dos grandes desafios para o jovem é andar em santidade. E às vezes o meu trabalho, às vezes no atendimento pastoral ou no discipulado, é fazer com que eles enxerguem que eles não têm poder para vencer o pecado, mas ao receber o Espírito Santo, eles têm poder para andar em santidade. E essa verdade precisa entrar no nosso coração, a gente precisa entender que sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir. Sem o Espírito Santo a gente sempre vai errar e cair nos mesmos erros, mas ao receber o poder do Espírito, nós temos poder sim, para andar em santidade e calar a boca do diabo, o nosso acusador. Nós devemos buscar o dinamis, o poder do Espírito Santo. A segunda dificuldade que os discípulos tiveram estão nos versículos 9 ao 11. Olha o que a Bíblia vai dizer. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Jesus então se reúne com seus discípulos, Jesus ele fala para buscar o Espírito Santo, Jesus fala que o Espírito Santo é um poder, e agora a Bíblia vai dizer que Jesus é o quê? Elevado aos céus, Jesus vai embora. E a Bíblia diz que os discípulos ficam ali, parados, olhando aquela cena, ao ponto de 2 anjos se aproximarem e repreender eles, né? Tipo, ô cabeção, o que você está fazendo aí? Vai lá para Jerusalém. Jesus não falou isso. E o que eu entendo nessa dificuldade é o que nós estamos idealizando. O que nós estamos idealizando? Sabe, às vezes nós queremos viver o novo de Deus sem antes cumprir o que Ele já nos pediu. Qual que era a missão dos discípulos? Não era ficar ali e olhando para o céu, esperando algo. Não, era ir para Jerusalém. E às vezes nós estamos na mesma dinâmica. Nós estamos esperando algo novo de Deus acontecer, sendo que a gente não cumpriu o que Ele já nos pediu. Existem pessoas que às vezes entram até numa certa crise em relação a isso. Parece que Deus está em silêncio com elas. Parece que elas não estão vivendo o novo de Deus. Elas falam às vezes, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu não sei qual caminho tomar. Eu não sei o que eu vou fazer de 2025. Eu estou perdido. A minha pergunta é, você fez a última coisa que Jesus fez para você fazer? Pediu para você fazer? O meu conselho é, se você não fez a última coisa que Jesus pediu para você fazer, é volta e faça. Existem coisas que só Deus pode fazer, mas existem coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que corresponder. Só que às vezes a gente fica nessa dinâmica. A gente quer passar de ano sem fazer a tarefa de casa. A gente precisa ouvir o que Jesus pediu e fazer. E o próximo passo Ele vai dar, mas assim como os discípulos voltaram para Jerusalém, o meu pedido para os nossos corações nessa noite é, voltem para Jerusalém, faça o dever de casa. Se Jesus já pediu, confia, faça, dê passos de fé. Ele vai prover, Ele vai sustentar a palavra que Ele disse ao nosso respeito. Mas além disso,
eu entendo que os discípulos não estavam idealizando só o novo de Deus aqui. Os discípulos estavam idealizando o Espírito Santo. Porque pensa bem, a Bíblia diz que eles ficam ali no monte, olhando Jesus subir, e eu imagino que essa espera deles ficar olhando para cima, era esperando como era o Espírito Santo. Aliás, Jesus falou isso, que o Espírito Santo viria. Eu imagino, com a mente fértil aqui, Pedro, o mais sanguíneo de todos, né? Aquele que falava atravessado, que era sempre a dar os pitacos dele, olhando lá para cima e falando, será que o Espírito Santo vai ser como veio para Elias? Numa brisa suave? Ou será que o Espírito Santo vai vir como veio para Moisés na sarça ardente, como fogo? Ou será que o Espírito Santo vai vir como veio para Jesus, como uma pomba? Eu imagino os discípulos ali olhando, idealizando, e os anjos falando bem assim, ei, não é que aí que vocês devem estar, vocês vão lá para Jerusalém. E sabe, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, a gente tem um grande problema como igreja. Aqui eu não estou falando nós em específico, mas a igreja brasileira, a igreja mundial. Porque pensa um tema que a igreja idealiza, o Espírito Santo. Parece que tem dois times na igreja, né? O time dos irmãos mais pentecostais e os times dos irmãos mais reformados, mais tradicionais. E parece que esse público começa um brigar com o outro, um querer julgar o outro, né? Os irmãos mais pentecostais olham para os outros irmãos e falam assim, esse povo aí é tudo gelado. Esse povo aí não foram batizados com o Espírito Santo. O louvor está acontecendo, não abre, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não levanta uma mão. O culto está abençoado, aquele mover, mas a pessoa fica lá de braço cruzado, parece que o Espírito Santo está movendo todo mundo, mas não está movendo ele. Mas do outro lado tem outro time, os irmãos mais tradicional, que vão olhar e falar assim, essa coisa de ficar caindo no chão é tudo meninice. Essa coisa de ficar, e ficar com tremor, isso aí é tudo infantilidade. E parece que esses dois públicos ficam brigando em relação ao Espírito Santo. Mas sabe qual que é a verdade? Quando eu falo isso, eu choco alguns. A verdade é que o Espírito Santo é Deus. E às vezes a gente quer provar a existência dele, como ele faz. Mas sabe qual que é a verdade? A verdade é que Deus não existe. Como assim, pastor? Que heresia é essa? Desliga o microfone desse pastor aí. Sabe por que Deus não existe? Sabe quem que existe? Esse templo existe. Um dia esse templo existiu, mas talvez daqui 100 anos esse templo vai deixar de existir. Sabe quem existe? Nós. Esse corpo, na verdade, existe. Esse corpo, em algum momento da história, começou a existir, mas em algum momento da história, esse corpo vai o quê? Deixar de existir. E às vezes a gente quer ficar colocando Deus na mesa e querendo provar, não. Veja bem, é porque Deus existe porque acharam uma partícula da célula da orelha do elefante, e a gente começa a entrar nessa disputa de querer entender e falar quem Deus é, mas sabe por que Deus não existe? Deus não existe porque Ele é. Antes da existência, Deus já existia. A Bíblia vai dizer em Gênesis 1 que antes desse mundo existir, Deus já existia. Deus é antes da existência. Deus está muito além da nossa compreensão. Nós não conseguimos compreender a plenitude de Deus. Sabe qual que é a nossa resposta? A nossa resposta diante de Deus não é compreender quem Ele é, mas é só se relacionar. Por isso, falando em relação ao Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã, não tente entender quem é o Espírito Santo. Lógico, estude, busque conhecer o Espírito Santo na Bíblia, né, nos livros, mas faça apenas uma coisa em relação a ele: se relacione. Se relacione. Eu tenho um bebezinho de 1 ano e 1 mês, Benjamin, o nome dele. E domingo passado, ele não estava muito legal, ficou em casa com a mãe. Aí ele está na fase de escola, então os pais de plantão aí vão entender, né, vão se compadecer aqui. E ele está naquela fase que cada semana ele vai pegando uma doença diferente, né? É uma virose, e a gente está nessa fase. Então domingo passado ele ficou em casa, não estava muito legal. Só que quando eu estava saindo, eu dei tchau para ele, ele começou a chorar. Ele queria vir comigo. Domingo passado eu preguei essa mesma mensagem lá em Pinhais. Então foi um dia que praticamente eu fiquei o dia
longe dele, né? Eu vi ele ali durante 2 horas apenas, porque eu cheguei em casa um pouco mais tarde, e o tempinho que eu vi ele, eu fui me despedir dele e ele começou a chorar. E aí, como um bom pai, né, eu coloquei ele no carro e eu dei uma volta assim na quadra, né, só para ele ter aquele momento comigo, registrar aquela memória e deixei ele em casa. O Benjamin, na sua compreensão limitada, não entende que o pai vai voltar. Para ele, o deixar na escola, o deixar em casa, a impressão que dá para ele é que eu ou a mãe dele estamos abandonando ele. Ele não consegue ter essa compreensão. Mas ele tem uma coisa, ele quer e deseja estar comigo, com a mãe dele, com as pessoas que ele ama. E sabe, isso revela tanto ao meu coração, que em relação ao Espírito Santo, nós precisamos ser uma criança, um bebê diante dele, entendendo que jamais a gente vai compreender quem ele é, mas só existe uma resposta no nosso coração: aonde ele for eu quero estar, o que ele fazer eu quero fazer, para onde ele ir eu quero estar junto, eu quero desejar a presença do Espírito Santo, não importa se eu vou entender, compreendê-lo, só importa uma coisa: Espírito Santo, eis-me aqui, usa a minha vida, faça de mim a tua vontade. Essa tem que ser a resposta do nosso coração. E eu quero terminar essa mensagem com a última dificuldade. E a gente vai ler os versículos 12 até o versículo 14. A Bíblia diz assim: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A última dificuldade que nós temos em relação ao Espírito Santo, as últimas duas, na verdade, a primeira delas é que nós não sabemos corresponder ao Espírito Santo. E sabe o que esse texto revela para mim? Que nós precisamos corresponder ao Espírito Santo, sabe como? Em humildade. Olha que interessante, a Bíblia tem revelações tão profundas. Lucas, ao descrever que esses homens voltaram para Jerusalém e subiram ao cenáculo para orar, ele vai falar, ele vai fazer uma lista, ele vai falar dos nomes dos discípulos, André, Tiago, Tomé, e ele vai incluir até as mulheres, estavam as mulheres, Maria, mãe de Jesus. E a pergunta que a gente tem que fazer por que Lucas faz esse relato? Por que Lucas deixa isso claro? Por que Lucas faz questão? Por que ele não só coloca assim, estavam os discípulos? Por que ele faz questão de detalhar? Sabe por quê? A gente tem que lembrar que Atos foi escrito para quem? Para Teófilo, um homem culto, inteligente, um homem importante. E eu fico imaginando Teófilo lendo esse livro. Na verdade, eu fico imaginando Teófilo lendo o Evangelho de Lucas. E ele falando: uau, Jesus de fato é Deus, era um menino que se tornou homem, foi empoderado por Deus, ele curou, ele libertou, ele fez milagres, ele perdoou, ele confrontou a religiosidade, ele morreu, mas ressuscitou no 3º dia. E eu imagino Teófilo se maravilhando com aquilo, e aí Teófilo ansioso começa a ler Atos, o 2º livro, e ele começa a ver: uau, Jesus está na cena de novo, Jesus está na história de novo, e ele continua lendo, mas ele começa vendo: peraí, Jesus foi embora, e agora a história vai ser continuada por esses homens simples. Essa lista aqui, gente, não é uma lista de pessoas importantes. A gente aqui tem cobrador de imposto, a gente aqui tem pescador, aqui a gente tem pessoas que eram simples. Jesus, quando escolheu os seus discípulos, Jesus não escolheu mestres da lei, homens estudiosos, homens intelectuais, não. Jesus escolheu pessoas simples. E eu imagino o Teófilo lendo aquilo e falando: peraí, a história vai ser continuada por esses homens? Lucas é tão detalhista que ele vai falar que as mulheres estavam presentes no mesmo lugar. Para a época isso era um escândalo. Mulheres e crianças jamais deveriam estar reunidas junto com homens.
A tradição judaica vai dizer que quando uma mulher estava vindo na rua e um grupo de fariseus estavam andando em direção a elas, eles tinham que se desviar, porque se eles tocassem nelas, eles tinham que fazer uma purificação de 7 dias, porque possivelmente, talvez, aquelas mulheres poderiam estar em ciclo menstrual e aquilo para eles era algo que contaminavam eles. Então jamais uma mulher poderia estar reunida numa mesma sala, e Lucas deixa isso claro, sabe por quê? Sabe o que Lucas queria ensinar para Teófilo? Lucas queria ensinar para Teófilo que para corresponder ao Espírito Santo, precisa ter humildade. Essa obra não é obra humana, essa obra não está baseada no que a gente pode fazer, essa obra não está baseada no que esses homens eram, não, essa obra estava baseada apenas em uma única coisa, no poder e na ação do Espírito Santo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o reconhecimento, toda a soberania, tudo o que nós fazemos aponta para um lugar: Espírito Santo de Deus. É por meio dele. O que nós fazemos aqui não está baseado em nós. Nós somos, gente, nós somos feitos do pó dessa terra. Por mais que às vezes nosso ego, nosso orgulho, queira mostrar que se a gente comprar um carro legal, se a gente morar num lugar legal, a gente é alguma coisa, no fundo a gente não é nada. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus. Teófilo tinha que aprender uma coisa aqui: a história vai continuar assim, por meio de homens e mulheres simples e humildes. É assim que o poder de Deus se manifesta. A última forma da gente corresponder ao Espírito Santo, eu já queria chamar o ministério de louvor aqui, era em oração. A Bíblia vai dizer que eles perseveravam unânimes em oração. Unânimes em oração. Sabe o que é interessante nesse texto? Da subida de Jesus até o Pentecostes, capítulo 2, quando o Espírito Santo vem, a gente vai falar que são 10 dias. 10 dias que esses homens ficaram orando, dia e noite, na busca do Espírito Santo. Isso já deixa a gente impactado. Mas a verdade é que a gente tem que se atentar para uma coisa. Hoje a gente consegue orar nas nossas reuniões, às vezes a gente faz uma vigília, a gente tem um momento em célula, e existem momentos da gente estar orando como igreja, é tão gostoso, não é verdade? Às vezes a gente fala: uau, eu queria passar a noite aqui, eu queria ficar um tempo aqui. Sabe por quê? Isso acontece porque a gente tem o Espírito Santo. Ele promove isso no nosso coração. Agora, esses homens não tinham. Esses homens ficaram 10 dias buscando o Espírito Santo em oração, sem o Espírito Santo. Já é difícil para nós orar. Já é difícil para a nossa carne orar, não é verdade? Agora imagine sem o Espírito Santo. Esses homens ficaram 10 dias unidos, prostrados, buscando o Espírito Santo. Eu não sei como eles oravam, mas eu imagino: Senhor Jesus, vem, entrega o Teu Espírito Santo para nós. Nós queremos ver Teu Espírito Santo. Se olhar para a Tua face já era maravilhoso, nós queremos conhecer o Espírito Santo. Eu imagino a igreja ali reunida, desejando o Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para os nossos corações é: como está a nossa vida de oração? Será que nós temos buscado, dia e noite, a presença do Espírito Santo? Eu compartilhei isso lá em Pinhais, e eu acho importante compartilhar aqui. Eu venho de um lar cristão, né? Minha família desde cedo, então desde cedo o ambiente de igreja para mim já era um ambiente que eu frequentava, que eu conhecia. E a minha família tinha 2 times de igreja. Tinha um pessoal da Quadrangular, né, que era meu pai, minha mãe, e tinha o pessoal de uma igreja pentecostal chamada Deus é Amor. Não sei quantos conhecem essa igreja, mas foi uma igreja que me formou demais, me marcou muito essa igreja, né? E a igreja Deus é Amor, ela tem uma chave que eles carregam muito importante, que é a oração, né? A igreja Deus é Amor tem um costume, o culto deles geralmente é 8 horas da noite, mas 7 horas da noite já tem um irmãozinho que está abrindo a porta daquela igreja, e já está ali em joelho, orando e buscando a Deus. O pastor fundador dessa igreja, chamado missionário Davi Miranda, era um homem de muita oração. Eu lembro que meus avós compravam discos de oração só para orar junto com o missionário. E eu lembro uma vez meu tio testemunhando para mim, que ele foi numa reunião de oração, e Davi Miranda pegou o microfone meia-noite para orar. Ele foi entregar o microfone às 6 horas da manhã.
orando, buscando, clamando, intercedendo. E sabe, aquilo me impactou tanto. Nós tivemos um evento começo desse mês na igreja chamado Cultivando a Presença. É um evento voltado, são 12 horas de louvor e adoração, de oração, onde a gente volta e busca a Deus. E o que me impactou é que 30%, 40% da igreja apenas participaram desse evento. Nossos cultos que são lotados, quando a gente se reúne para orar, a igreja não estava tão cheia assim. E sabe, isso impactou o meu coração. E a pergunta que eu faço aos nossos corações é: como está a nossa vida de oração? Nós temos buscado e clamado pelo Espírito Santo? Essa é a melhor coisa que nós temos para buscar aqui e agora, o Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha para a igreja, para a história da igreja, essa história é tão linda e maravilhosa. Nós vemos homens e mulheres que oravam. A gente olha para os pais da igreja, Tertuliano, Agostinho de Hipona, homens de oração. Nós oramos para os pré-reformadores, Jerônimo de Savonarola, John Huss, homens de oração. Nós oramos para os reformadores, John Wesley, João Calvino, Martinho Lutero, homens de oração. A história vai dizer que Martinho Lutero tinha uma frase, ele dizia assim: eu tenho tanta coisa para fazer, que no mínimo eu preciso gastar 2, 3 horas de oração. Às vezes a gente inverte as coisas, não é verdade? A gente fala, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo orar. Esse homem tinha um princípio contrário, ele falava, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu preciso buscar o Senhor, porque se eu tomar uma decisão errada num monte de coisas que eu tenho que fazer, isso vai comprometer a minha fé. A história vai contar também de um homem chamado John Knox. John Knox foi um reformador da Escócia, e esse homem era muito forte na oração. A história vai dizer que a rainha da Inglaterra, ela temia mais as orações desse homem do que o exército inimigo. Homens de oração, os avivalistas, John Wesley, John Tal Edwards. A história conta que John Tal Edwards ia para as matas orar 4, 5 horas por dia, buscando a Deus. A biografia desse homem é maravilhosa. Ela conta que certo dia ele estava orando em casa e a sua mulher viu esse homem levitar de um cômodo para o outro. Tamanho era o poder de oração desse homem. Homens que oravam. E a pergunta que eu faço aos nossos corações é: Deus, como nós temos buscado a presença do Teu Espírito Santo? Como nós temos colocado nesse lugar de oração? Eu queria que você ficasse de pé. A minha intenção aqui nessa noite foi, através de Atos 1, mostrar para vocês como o Espírito Santo é importante, como ele precisa ser buscado, como nosso coração às vezes pode se desviar desse lugar. Mas sabe, o desejo final do meu coração é só provocar uma coisa em vocês: desejo, fome por Deus. Eu estava em casa à tarde orando, intercedendo por essa noite. Sabe, eu comecei a sentir uma saudade de Deus. Mas eu não sei quantos aqui já provaram desse sentimento, saudade. Eu já perdi algumas pessoas na minha família que eu amava muito. E a saudade é um sentimento muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela te dá tristeza, ela te dá alegria. Porque você fica triste porque aquelas pessoas não estão mais contigo, mas ao mesmo tempo você se alegra porque você começa a pensar tantos momentos bons que vocês passaram ao lado delas. E a gente tem saudade. Mas sabe, às vezes a gente tem saudade de quem só se foi, quem está morto já. Mas a gente não consegue ter saudade do Espírito Santo de Deus que está vivo, e Ele está aqui. E o mais importante, o Espírito Santo tem saudade de nós. Sabe, o Espírito Santo tem saudade das nossas noites que a gente acordava de madrugada para buscar Ele. O Espírito Santo tem saudade, nossos primeiros passos na fé, onde a gente lia um versículo e a gente já respondia e já se avivava com aquilo. O Espírito Santo tem saudade. E o meu desejo é que essa saudade, ela invada o seu coração nessa noite.
O meu desejo é que vocês nessa noite sejam influenciados por essa mensagem. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. E eu não posso sair desse lugar sem orar pela sua vida. Eu queria orar por vocês. E eu queria orar por vocês aqui na frente. Lá em Piás a gente tem esse costume. E eu quero orar com vocês aqui na frente. Eu quero chamar pessoas aqui, vocês que estão com saudades, de ter saudade do Espírito Santo. Vocês que aqui, sendo sinceros, falam: olha, pastor, com toda honestidade, eu não estou nesse lugar, mas eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar nesse lugar. E o meu pedido é para que a cada passo que você der da sua cadeira aqui na frente, você comece a acessar novos níveis em Deus. Assim como Ezequiel 37 vai dizer que o anjo do Senhor leva Ezequiel para aquela visão. E ele diz que ele vai caminhando a passos e mais passos, até chegar em águas profundas. O meu desejo é que ao sair do seu banco, do seu lugar, você caminhe para um lugar em profundidade em Deus. Pode vir. Ele está te esperando. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas eu quero fazer mais um pedido. Talvez você já está satisfeito em Deus. Pastor, tá bênção, tá top, eu estou buscando a Deus. Deixa eu falar, tem mais. Existe mais. O Senhor é uma fonte ilimitada. O Senhor, da fonte do Senhor existem rios de água viva. E esses rios não acabam. Eles são profundos. Então, se você está no seu lugar e você quer mais do Senhor, vem aqui na frente. Eu creio que desse altar hoje existem ativações, dons sendo liberados, ativações sendo liberadas, ferramentas espirituais sendo liberadas. Deus, promove em nós, Senhor, um clamor pela sua presença. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, sopra sobre nós. Espírito de Deus, quebranta o nosso coração. Nós não queremos ser os mesmos, nós queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Nós pedimos mais da sua presença. Mais da sua presença. Começa a buscar Ele aí no seu lugar. Começa a levantar um clamor Ele no seu lugar. Começa a pedir. Quando você pede, Ele vem. Quando você pede, Ele vem. Quando você convida, Ele vem. Eu peço para os líderes dessa casa me ajudar em oração. Agita as águas paradas da minha alma. Com o teu rio que traz vida. Palavras certas a dizer, a provocar-te a querer mais do que já me queres. Então vem.
quando me escondo, se me alcança quando fujo. Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Teu amor é como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. Espírito Santo busca verdadeiros adoradores. Levante as suas mãos, cante isso a Ele. Me envolve, Senhor. Teu amor é como a garra de um leão, assim como violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes,
vestes brancas, estou só te esperando. Vem, Maranata, Maranata. Eu já coloquei. Você pode declarar Minhas vestes brancas, em uma só voz. Nós cantamos ao só nosso te Senhor. esperando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Come, noiva do Senhor. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Espírito Santo. Espírito Santo. Que era lindo Tua. assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce. Nós te honramos, Espírito Santo. Nós te honramos nesse lugar. Sim, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Seja adorado, Espírito Santo. Nós necessitamos do teu agir. Nós necessitamos do teu agir. Sim, Espírito Santo. Seja adorado, Espírito Santo. Seja adorado, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem com cura, Senhor. Cura, Senhor. Vem com libertação, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Oh Deus, responde com fogo e eu respondo queimando. Oh Deus, responde com poder, enquanto meu incenso sobe até você. Oh Deus, responde com fogo e eu respondo queimando. Oh Deus, responde com poder, enquanto oh Deus, responde com fogo e eu respondo queimando. Oh Deus, responde com poder, enquanto minha adoração sobe até você. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Aleluia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo teu mover, obrigado pelo teu agir. Como somos dependentes. Oh, Espírito Santo. Nós não sabemos nem como adorar se não o Senhor não nos ajudar.
Querido Espírito Santo, tenha sempre a liberdade para agir no nosso meio, em nós e através de nós. Eu oro em nome de Jesus, que nós possamos a cada dia ser marcados pela presença do Senhor, pelo agir do Espírito Santo, que nós começamos durante os nossos dias a dar a primazia a Ele, a honrá-lo nas nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, que hoje foi um dia marcado pela presença do Senhor, e ficou marcado sobre o seu coração a definição daquilo que você achava que era o Espírito Santo. Hoje o Senhor colocou sobre ti, e você vai honrá-lo todos os dias da sua vida, amém? Aleluia. Você recebe essa palavra? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor Hudson. Obrigado, que Deus abençoe muito sua vida. Uma alegria para nós, uma honra, e certamente marcou os nossos corações, amém? Quem foi abençoado hoje? Glória a Deus. A pergunta é: o que você vai fazer a partir de hoje com aquilo que foi colocado em você? Só fica uma pergunta que você vai responder para você mesmo, amém? Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Obrigado, Jesus, pela palavra, pela vida do pastor Hudson, pela sua família. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos abençoado com homens e mulheres de Deus. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Hudson todos os dias, Pai, que ele possa realizar todos os sonhos, projetos, que ele possa viver a plenitude do Senhor, Pai, todos os dias da sua vida. Nós, como igreja, Pai, nós abençoamos a vida dele, Senhor. Pai, que essa palavra também venha de encontro às nossas necessidades, aquilo que precisamos ouvir. Senhor, que o Senhor possa falar durante toda essa semana, Senhor, aos nossos corações, do que foi colocado, despejado sobre as nossas vidas, Pai. E eu proíbo o inimigo de roubar essa semente que hoje foi colocada em cada coração aqui, Pai. Leva-nos em segurança, dá-nos uma semana abençoada. Nós já oramos pelas células, oramos, Senhor Jesus, pelo culto de quinta-feira, oramos pelo sobrenatural, Senhor Jesus, por esse tempo tão maravilhoso, Pai, que o Senhor preparou para nós. E nós já te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de adorar o Senhor. Eu oro em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio, amém. Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde, e não se esqueça, irmãos, que essa é uma semana abençoada. Não saia sem dar uns 10 abraços aí, amém? Deus abençoe.